Então, queridos irmãos, bom dia. Hoje, terceiro dia da semana, né? Graça e paz a todos. Vamos continuar nosso estudo. Estamos estudando o livro Desejado das Nações. E o nome da nossa série é Conhecer Jesus é Tudo. Hoje vamos falar do capítulo 71, que tem como tema Servo dos Servos. Conosco está o irmão Valker Macedo, aqui da AMAP. Bom dia, irmão Valker. Seja bem-vindo. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos, graça e paz, o Senhor Jesus nos use nesta ocasião, que Ele nos impressione com a sua preciosa palavra. Amém. O livro central da série Conflito, sem dúvida nenhuma, é o Desejado de Todas as Nações. Segundo os pesquisadores, os estudiosos, é a mais profunda e inspiradora biografia de Jesus Cristo já escrita. Então, eu quero parabenizar mais uma vez aqui a equipe por escolher esse precioso livro. Diz a pena que a leitura desta obra comove o coração, traz à mente a certeza do amor de Deus e dispõe todo o ser a uma entrega completa ao Salvador. Que isto aconteça na minha vida e na tua vida também. Neste capítulo nós podemos aprender muitas lições para a nossa vida e para que tenhamos uma vitória espiritual. Aqui nós aprendemos que Jesus, ele era o cabeça da humanidade. Nós aprendemos que no reino de Deus não tem lugar o princípio de preferência e supremacia. Também nós aprendemos neste capítulo sobre o lava-pés e a Santa Ceia, que é uma ordenança consagrada e que nós, infelizmente, hoje, poucas ocasiões acontecem no ano, antigamente acontecia mais. Também nós contemplamos Jesus dizendo que ele era o Senhor, que ele era mestre e que ele era o nosso maior exemplo. Nós aprendemos neste capítulo. Também nós podemos aprender, aliás, teremos a oportunidade de ver o pecado como Deus vê. Essa parte aqui me impressionou bastante. E, por último, a importância de estarmos preparados, porque Jesus, ele queria transmitir muita coisa para os apóstolos naquela última conversa, naquele último diálogo. Eles teriam sido poupados de muita angústia, de muita decepção e de incredulidade, caso eles estivessem preparados para ouvir as palavras de Cristo. Mas por não estarem preparados, eles perderam essa chance e passaram por dificuldades muito maiores na sua trajetória espiritual após a morte de Cristo. Então, queridos, Cristo achava-se à mesa com os discípulos. Este era o cenáculo. Dá para a gente contemplar uma mesa e eles sentados ali na mesa e Jesus, na sua última entrevista com eles, no seu último momento com eles, Jesus disse que desejou muito participar com eles daquela Páscoa. Tinham se reunido para celebrar então essa Páscoa e Jesus sabia que o seu tempo havia chegado. E eu, abrindo um adendo aqui sobre a Páscoa, das 3 principais festas de Israel, a Páscoa era a mais concorrida. Era quase uma necessidade participar da Páscoa, porém não era uma obrigação. Os amigos, parentes se reencontravam, era uma grande festa, né? Porém, não era pecado a pessoa não participar, ficar sem participar desta festa. Era como perder as bênçãos de Deus. Então, por exemplo, quando eu não participo aqui deste grupo de oração, não é um pecado eu não participar, mas eu deixo de receber muitas bênçãos, não é verdade? Então, quando participamos, nós recebemos bênçãos. E eu gostaria até de abrir um adendo aqui, porque
se me permitirem, por gentileza. Recentemente me falaram que Jesus era comedor de carne, até porque ele participava da ceia, ou seja, da Páscoa. E ele era obrigado a comer do cordeiro pascual. Eu fiquei preocupado, né? Porque eu vi depois que não era só esse irmão que tinha esse pensamento, mas muitos irmãos. Eu pedi o texto e até hoje ele não me mostrou. Então, irmãos, de repente pode ter alguém aqui que tem esse mesmo pensamento. Jesus nem sempre participou da Páscoa. Nem sempre houve Páscoa. Eu tenho aqui diversos textos que, por exemplo, em uma ocasião, ficou 39 anos sem ter a Páscoa. E mesmo no tempo de Jesus, tem um texto bem legal aqui mesmo, nesse livro Desejado, que diz que os irmãos de Jesus ficaram contemplando, observando se ele iria para a Páscoa, mas ele não foi. Então, em outro texto, fala que Jesus, que os sacerdotes foram reclamar de Maria, para Maria e para José, porque Jesus não queria atender o que eles falavam. Então, eu preparei um estudo sobre a alimentação de Cristo. Em algum outro momento, quem sabe, nós podemos dialogar esse estudo à base da Bíblia e do Espírito de Profecia, né? E também alguns comentários de pessoas que são renomadas, que estudam a Bíblia e que podem também cooperar. Então, voltando aqui para o nosso assunto, toda a vida de Cristo fora de abnegado serviço. Ele, em Mateus 20, 28, diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Esta foi uma lição de cada ato de Cristo aqui nesta terra. Mas os discípulos ainda não haviam aprendido essa lição. E nessa última Páscoa, Jesus repetiu seus ensinos mediante uma ilustração que os gravou para sempre na mente e no coração deles. As entrevistas de Jesus com os discípulos eram geralmente períodos de calma alegria, altamente apreciados por todos eles. As ceias pascuais haviam sido cenas de especial interesse, mas nessa ocasião, o próprio Jesus, irmãos, estava perturbado. Jesus estava com o coração oprimido. Havia uma sombra que estava toldando o seu semblante. E isto, o coração dele estava apertado, porque ele sabia que a sua hora havia chegado. Os discípulos no cenáculo perceberam fortemente o espírito dele. Conquanto não conhecessem a causa, possuíram-se de piedoso interesse por sua dor. Jesus estava com muita dor. Jesus estava com tom de tristeza. Mesmo assim, ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, 15 e 16. Cristo sabia que chegara o tempo de partir deste mundo e ir para o Pai. E havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que experiência tremenda! Jesus achava-se agora na sombra da cruz e a dor torturava-lhe o coração. Sabia que seria abandonado na hora de ser entregue. Sabia que pelo mais humilhante processo a que se submetiam os criminosos, seria condenado à morte. Conhecia a ingratidão e crueldade daqueles a quem viera salvar. Sabia quão grande o sacrifício que devia fazer e para quantos seria ele em vão. Então, essa experiência de Jesus, ela é muito tremenda. A experiência que ele passou antes de ser crucificado é algo que precisamos contemplar com muito interesse. Mesmo no final da sua vida, Jesus ele teve um cuidado para com os seus discípulos. Ele teve um cuidado para que após a sua partida, eles pudessem suportar a crise.
Nessa última noite em que estavam com os discípulos, Jesus tinha muito a dizer-lhes. Estivessem eles preparados para receber o que lhes almejava comunicar, e teriam sido poupados a desoladora angústia, a decepção e a incredulidade. Mas Jesus viu que não podiam suportar o que lhes tinha a dizer. Então, irmãos, olha que experiência importante. Em muitos momentos, Deus ele está disposto, Cristo ele está disposto a nos informar, a nos comunicar algo para nos poupar de sofrimentos, para nos poupar de angústia, de decepções, de incredulidade. Mas, às vezes, o nosso coração, a nossa mente não está preparada, nós não estamos prontos. Então, eu aprendo esta lição que nós devemos estar prontos para receber a palavra, ainda que ela nos cause dor, ainda que ela nos cause impacto. Nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Cristo. Havia muita contenda entre os discípulos. Eles queriam supremacia, eles queriam a preferência. Isto aqui, irmãos, é um problema muito grande, mesmo na igreja de Deus. A igreja de Cristo tinha esta dificuldade, pois eles almejavam que Cristo ocupasse o lugar no trono de Davi. E Cristo, por muitas ocasiões, já havia dito que o reino dele não era deste mundo. Mas eles não entendiam completamente as palavras de Cristo. Muitas vezes não estavam preparados para ouvir as palavras de Cristo. E aí eu aprendo essa lição que muitas vezes também eu não estou preparado para ouvir as palavras de Cristo. Diz apenas que esse espírito de rivalidade manifestado na presença de Cristo entristeceu muito, magoou muito Cristo. Porque a ideia do favoritismo, a ideia de ser a preferência, de ser supremo, havia entre eles. Eu penso que há também entre nós essa supremacia, esse desejo de prevalecer, de estar na frente. E isso até trouxe em questão alguém, a mãe desses discípulos, de alguns deles, foi ter com Cristo para que um sentasse à direita e outro à esquerda. Ou seja, mais uma vez, a preferência. Irmãos, haviam-se estimado a si mesmo e uns aos outros, e em lugar de considerar seus irmãos mais dignos, colocavam-se a si mesmos em primeiro lugar. O pedido de Tiago de se assentarem à direita e de João à esquerda do trono de Cristo despertaram a indignação dos outros. Perceberam? O terem os dois irmãos tido a presunção de pedir a mais alta posição despertara por tal forma os 10, que havia ameaça de alinhamento. Pensaram que eram mal julgados, que sua fidelidade e seus talentos não eram apreciados. Judas era o mais rigoroso contra Tiago e João. Olha que experiência, irmãos, mais uma experiência que Jesus tinha que passar. Outro dia, eu tive a oportunidade aqui de comentar sobre o capítulo 47, se não estou enganado, e naquela ocasião eles não conseguiram expulsar o demônio daquele adolescente, daquele jovem lunático. E eles estavam zangados, se os irmãos recordam, eles estavam chateados porque Pedro, Tiago e João subiram ao monte, naquele monte da transfiguração, mas eles não. E aí eles foram expulsar o demônio, foram para uma briga acirrada com o inimigo, indignados, injuriados, sem se prepararem através de oração e jejum, e fracassaram naquela ocasião. Fica uma outra lição para nós. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com essa questão da dissensão, essa questão da preferência. Surgiram, então, outra dissensão. Numa festa, era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes. E nesta ocasião se fizeram preparativos para esse serviço. O jarro, a bacia e a toalha ali estavam, prontos para a lavagem dos pés.
mas não havia um servo para lavar os pés. Olha que situação. Um silêncio pairou ali naquela sala, pois recusavam-se humilhar-se. Eu escutei uma vez a experiência do pastor Lívio Tudoróio. Ele disse que em uma determinada ocasião ele foi preso por anunciar o evangelho. Ele é um dos secretários aí da Conferência Geral. E quando chegou na prisão, os detentos deram uma atividade para ele. Todos cuspiram no chão e disse que ele tinha que enxugar com a boca, ele tinha que lamber o cuspe deles. E era uma situação muito constrangedora, muito difícil, não é? E ele ficou pensando o que fazer naquele momento. E eles dando pressão nele. E aí ele orou e Deus deu uma sugestão, sugeriu a ele que lavasse os pés deles. E ele pegou uma toalha e começou a lavar os pés de cada preso, de cada detento. E eles acharam aquilo repugnante. Para eles, lavar os pés era mais humilhante que lamber o cuspe. E eles mandaram que ele parasse imediatamente, que ele não precisava mais lamber o cuspe que eles haviam cuspido ali no chão. Bem, irmãos, para o pastor, lavar os pés era algo muito simples, porque na ocasião da Santa Ceia, do lava-pés, é realizado este rito. Então, todos os nossos irmãos, todos os nossos pastores, sem nenhuma dificuldade, faria este processo. Esse processo. Agora, lamber o cuspe, irmãos, era algo muito terrível. Ele contou que essa foi uma experiência muito dramática, muito terrível que ele passou, mas que Deus abriu a porta. Deus abriu assim a porta de uma maneira tão maravilhosa que ele agradece a Deus até hoje. Bem, irmãos, aqui fica uma outra lição para nós sobre a questão da ceia. Nós precisamos participar da ceia. E na ceia nós precisamos ter um espírito humilde. Por isso que o lava-pés vem antes da Santa Ceia, porque no lava-pés nós nos humilhamos. Vocês percebem que tem irmãos simples, irmãos de uma categoria maior, às vezes eu estou falando de emprego, às vezes até um juiz, pessoas formadas, mestres, PhDs, e ali ele se prostra diante do irmão simples, de qualquer irmão que esteja, e ali nós oramos, pedimos perdão e lavamos os pés. Eu acho fantástico essa situação, irmãos. E a coisa que eu acho muito bonita da nossa igreja é o lava-pés e a Santa Ceia. Eu fiquei muito triste porque no período passado, recente, alguém me falou que tinha nojo de participar da ceia, né? Porque todos colocavam a boca no mesmo copo. Eu fiquei muito triste porque eu nunca vi uma situação, uma pessoa adoecer. Pelo contrário, eu já participei de muitas ceias e sempre eu vi Deus operando, Deus dando cura, Deus renovando. Então, por isso diz que esse cálice, ele é para a bênção, ele não é para a maldição. Bem, irmãos, como havia Cristo de levar essas pobres almas a um ponto em que Satanás não obtivesse sobre eles decidida vitória? Como poderia mostrar que uma simples profissão de discipulado não os tornava discípulos, nem lhes garantia um lugar no reino? Como lhes mostraria que o amoroso serviço, a verdadeira humildade que constitui a genuína grandeza? Como haveria ele de acender amor no coração deles e habilitá-los a compreender aquilo que eles ansiavam dizer? Bem, irmãos, os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de se servirem uns aos outros. Jesus esperou por algum tempo para ver o que fariam. E então, Jesus se ergue da mesa, pega a toalha e parte para cima. Cinge-se e agora ele começa a lavar os pés de cada um dos discípulos.
deitou água na bacia e lavava e enxugava os pés com aquela toalha, os pés dos discípulos. Isso está registrado na palavra de Deus em João capítulo 13, versículo 5. Esta ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se a si mesmos sob um aspecto inteiramente novo. Assim exprimiu Cristo seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os animava encheu de pesar, mas não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Deu-lhes, em vez disso, um exemplo que nunca esqueceriam. Então, irmãos, Jesus é nosso exemplo, não só ontem, não só hoje, mas para todo sempre. Jesus, ele próprio, ele disse que ele era o Cordeiro Pascual. Ele queria que os discípulos se alimentassem dele. Por isso, em determinada ocasião, ele disse que a minha carne e o meu sangue é comida verdadeira, é bebida verdadeira. Nesta manhã, meus irmãos, a palavra de Deus é uma comida verdadeira para nós. Nós precisamos nos alimentar verdadeiramente desta preciosa palavra. A Páscoa era uma ocasião muito propícia para que não só tivessem comunhão, mas que pudessem conhecer mais a Cristo. Jesus ele estava dizendo: eu sou a Páscoa, eu sou o verdadeiro Cordeiro de Deus, eu sou o Cordeiro Pascual. Bem, queridos, Judas tinha outras intenções. Antes da Páscoa, ele havia se encontrado pela segunda vez com os sacerdotes e escribas, fechando ali o acordo, o negócio de entregar Jesus em suas mãos. E logo depois ele voltou e misturou-se com os discípulos como se fosse inocente de qualquer culpa, de qualquer mal, como se estivesse interessado no preparo da festa. Eu não sei o que acontece, irmãos, mas sempre que eu tenho acompanhado aqui o livro Desejado, eu fico sempre surpreso aqui com os sacerdotes e escribas, os fariseus, também. Eles eram cruéis. A maior parte, é lógico, não todos. E a pena diz que os próprios sacerdotes e os escribas foram quem crucificaram Cristo, E eu fico preocupado com isso, porque nós temos uma liderança e nós precisamos orar muito pela nossa liderança, para que eles não caiam em tentação. Porque os sacerdotes de ontem, os escribas de ontem, são os de hoje. E nós precisamos muito orar para que eles não caiam nessa tentação aqui, para que não crucifiquem Cristo novamente, para que não percam a esperança, para que não percam a vontade de seguir a norma de Deus, A gente percebe a cada dia que a igreja vai afrouxando nas normas da igreja, nos ditames da igreja, nas doutrinas da igreja. É verdade que o primeiro é o amor. Deus é amor. Nós temos que apresentar amor às pessoas. Mas depois que apresentamos amor, as pessoas quando vêm para a igreja, por exemplo, elas vêm por causa... Vou dar um exemplo. As pessoas, rapaz, por que você não vai para a igreja, para o trabalho no sábado? Muitas pessoas me indagam aqui na loja. Digo, porque eu vou para a igreja, lá eu vou adorar a Deus. Então, o sábado chamou a atenção daquela pessoa. Alguns dizem assim, por que vocês não se alimentam de carne? Eu digo, porque é um plano divino. Porque na palavra de Deus mostra a alimentação do homem desde o princípio. Porque assim eu estou me organizando melhor o meu corpo, alma e espírito. Porque não é necessário comer carne para me viver. E aí eu vou conversando. E muitas pessoas são despertadas para conhecer a igreja, por quê? Não trabalhamos no trabalho secular no sábado, porque não comemos a comida que eles comem no dia a dia, porque vestimos diferente. De vez em quando alguém pergunta, escuta, por que você só anda com esse vestuário? Eu nunca te vi de bermuda, de camiseta e tal.
porque esse é o plano de Deus, eu estou me protegendo, estou protegendo minha pele, e aí eu vou informando. Então, as pessoas são tocadas para conhecer a igreja pela doutrina, então eu estaria sendo muito hipócrita se eu dissesse que eu tenho que ofertar apenas amor para as pessoas. Sim, quando as pessoas vêm para a igreja, eu apresento amor. Jesus é amor. Mas a partir de que ela conhece Jesus, é verdade que conhecer Jesus é tudo, mas aí ela passa a conhecer algumas doutrinas de Cristo. E aí, irmãos, nós temos que ter esse cuidado, já que estamos à frente de alguns pontos, de algumas tarefas da igreja, de não fracassarmos igual esses sacerdotes e escribas do passado aí que fracassaram e que deixaram esta mancha negra, essa mancha tão terrível aí com relação a terem crucificado Cristo. Irmãos, Jesus estava sequioso da alma de Judas. Jesus queria salvar Judas. Irmãos, isso é muito impressionante. Isto me impressiona muito. Como Cristo lutou com Judas até o fim. Eu fico analisando que, em muitos momentos, Cristo alcançou maior sucesso em sua entrevista pessoal. Vocês observam isso com Nicodemos, observam isso com Zaqueu, com a mulher junto ao poço de Jacó. E agora Jesus também tentou, de uma forma tremenda, emocional, de uma forma olhando assim de cima para baixo, pela parte também do coração. Ele tentou ali mexer com Judas. Ele tentou fazer com que Judas renunciasse àquele ato, àquela venda de Cristo. Irmãos, diz que quando Cristo lavou os pés, enxugou os pés, o coração de Judas tremeu. Ficou comovido. O coração pulsou. Ele desejou confessar, mas ao mesmo tempo ele se escandalizou do ato de Cristo de lavar os pés dos discípulos. Como que ele, sendo o mestre, vai estar lavando os pés? Ele é um servo, ele não é o mestre. E aí o diabo conseguiu fechar ali aquela porta que havia sido aberta e Judas perdeu a sua salvação. E aí, até no momento de comer ali o pão, ainda tinha uma pequena chance para Judas. Cristo reabriu a porta ali naquele momento, mas ele novamente fechou. E aí Jesus disse, olha, cuide em fazer o que tu estás propondo fazer. E ele saiu e foi vender Cristo por 30 moedas de prata. Meus amados, quantas vezes nós temos vendido a Cristo? Quantas vezes a esperança que ele tem colocado diante de nós temos perdido? Ah, irmãos, quantas vezes nós somos até possuídos por um demônio, igual Judas foi naquela ocasião, e fechamos a porta para que Cristo possa fazer a sua obra. Irmãos, aqui nós encontramos um grande exemplo de Cristo, de humilhação. E aí nós encontramos uma outra situação. O inimigo queria atrapalhar mesmo aquele momento. E aí quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, ele disse, não, meus pés não. Que negócio é esse? Porque era um ato humilhante, lavar os pés. E aí Jesus dá uma mensagem dura para Pedro, mas uma mensagem para tocar-lhe o coração, para mover-lhe, para dar uma sacudida mesmo nele. Ele disse, olha Pedro, se você recusar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Você está fora. Você está perdendo a sua vida. Pedro compreende rapidamente a repreensão de Jesus. E Pedro permite ser purificado da purificação mais elevada que podia acontecer. Irmãos, Cristo viera para lavar o coração da mancha do pecado.
se ele recusasse aquela purificação, ele estaria perdido. E rapidamente Pedro ele reage de uma maneira positiva. Mais uma vez, Cristo é vencedor no embate com o inimigo. E ele disse, olha, então, Senhor, lave não só meus pés, mas as minhas mãos, a minha cabeça. Jesus rapidamente diz, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés. Bem, irmãos, eu aprendo uma outra lição aqui. Quando nós vamos participar da Santa Ceia, nós temos que fazer um asseio. Nós temos que tomar um banho bem caprichado, lavar bem os pés, cortar as unhas, escovar bem os dentes, ou a prótese, bem cheirosinho, ir com a roupa passadinha. Nós temos que nos apresentar de uma maneira tão agradável, porque nós vamos falar não é com o pastor exatamente, não é apenas com os irmãos exatamente, mas nós vamos ter comunhão com Deus. E ali, nós vamos ter também comunhão com os nossos irmãos, com os nossos líderes. Mas nós temos que estar com um espírito de humildade para receber aquilo que Deus está propondo em nos ofertar. Irmãos, estas palavras de Deus, de Cristo, quer dizer muito mais do que somente a limpeza do corpo. Cristo está falando ainda da mais alta purificação ilustrada pelo menor. Aquele que viera do banho estava limpo, mas os pés calçados de sandálias logo se encheram de pó e necessitavam novamente de ser lavados. Assim, Pedro e seus irmãos tinham sido lavados na grande fonte aberta para o pecado e a impureza. Cristo os conhecia como seus, mas a tentação os levara ao mal e necessitavam ainda de sua graça purificadora. Bem, irmãos, nós também precisamos da graça purificadora de Cristo. Ali havia discórdia, ciúme, orgulho. Cristo queria lavar tudo isto. Sabe, irmãos, lamentavelmente eu preciso dizer que há no meu coração, quem sabe no teu coração, um negror, uma escuridão cheia de bagulhos estranhos, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de discórdia. E Cristo quer lavar nesta manhã o meu coração. Cristo quer tirar todo o entulho do teu coração e do meu coração. Irmãos, esta é uma oportunidade de nós buscarmos a Deus, de nós quebrantarmos o nosso coração, que nós aprendemos a lição que os discípulos estavam aprendendo, que aprenderam ali na ocasião da Santa Ceia do lava-pés. Então, eu fico preocupado quando meus irmãos não participam da ceia, porque ele tem nojo do outro irmão. E aí eu fico preocupado também, porque em muitas igrejas já é feita aquela divisão nos copinhos. E a comunhão que eu teria com meu irmão, de participar com ele da ceia, ela diminui. Porque agora cada um pega um copinho e toma. Bem, para muitos não há problema nisto. Mas para outros, sim. Para outros, há um entendimento de que aquela comunhão, ela está diminuindo. E que aquele amor bem grandão, ele está diminuindo. Porque agora eu compreendo que eu posso adoecer, eu fico pensando que eu posso ser contaminado, eu fico pensando nessas coisas, eu fico pensando que eu sou maior do que o meu irmão. Então, muito cuidado, irmãos. Esta foi uma mudança muito errada que tomaram. E nós precisamos muito orar para que Deus possa lavar o nosso interior. Bem, irmãos, em sua vida e ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado ministério que tem sua origem em Deus. Deus não vive para si.
criando o mundo, mantendo todas as coisas, ele está constantemente ministrando em benefício dos outros. Como foi falado no texto, Jesus ele foi um grande serviçal. Jesus veio não só para servir, mas ele veio sim para não para ser servido, mas ele veio sim para servir. Ele veio para nos deixar este exemplo. E Jesus procura a cada dia inculcar isso em nossa mente. Ele procura a cada dia nos instruir para que nós sigamos o seu exemplo. Jesus, ele disse, o meu reino não tem lugar. O princípio de preferência e supremacia. Isto aqui me chamou muita atenção, irmãos. A grandeza única é a grandeza da humildade. A única distinção baseia-se na dedicação ao serviço dos outros. E a ação de Tiago e João não foi uma ação favorável quando eles pediram para ficar ao lado de Cristo. Irmãos, o que vocês acham? O pedido deles foi um pedido errado? Não, irmãos. Estar ao lado de Cristo é a maior bênção. Não era problema estar ao lado de Cristo. Nunca foi e nunca será problema estar na direita ou à esquerda de Cristo. O problema era que eles se achavam superiores aos demais discípulos. Eles achando que estavam ali ao lado de Cristo, eles eram maiores. Ah, irmãos, se eu estiver ao lado de Cristo, está tudo bom. Se eu à direita ou à esquerda, ou na frente ou por trás, onde eu estiver ali, esse é maravilhoso. Estar ao lado de Cristo, estar na presença de Cristo deve ser a nossa maior alegria. Bem, esta ordenança é o preparo designado por Cristo para o serviço sacramental. Enquanto o orgulho, gravem isto, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Repetindo, enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Então, às vezes, irmãos, nem sempre ter razão é interessante. Às vezes, mesmo tendo razão, nós temos que baixar a cabeça, nós temos que nos humilhar. E isto vai nos dar mais pontos. Pode ser isso numa igreja que você toma de conta, num campo que você toma de conta, você sendo um irmão da igreja, ou sendo obreiro da igreja, ou pastor da igreja. Esta situação vai te dar a vitória. Não pense que por você estar se humilhando ali, você está perdendo a batalha. Não, você está ganhando a luta. Pode comemorar depois, porque a vitória está ganha. O santo vigia do céu acha-se presente nesses períodos para torná-los uma ocasião de exame de consciência, de convicção de pecado e de bendita segurança de pecados perdoados. Cristo, na plenitude de sua graça, acha-se aí para mudar a corrente dos pensamentos que têm seguido direções egoístas. O Espírito Santo aviva as sensibilidades dos que seguem o exemplo do seu Senhor. Ao ser lembrada a humilhação do Salvador por nós, pensamento liga-se a pensamento, evoca-se uma cadeia de lembranças, a recordação da grande bondade de Deus e do favor e ternura dos amigos terrestres. Bênçãos esquecidas, misericórdias de que se abusou, bondades menosprezadas, são trazidas à memória. Bem, irmãos, que mensagem tremenda para nós. Que mensagem tremenda para mim. Então, aqui fica uma mensagem também sobre o momento do lava-pés e da Santa Ceia. É um momento onde devemos, já com antecedência, resolver nossos problemas entre irmãos. Uma vez um pastor, eu lembro que ele falava assim, hoje ele é aposentado. Ele dizia, olha, irmãos, eu não quero ver irmãos pedindo perdão aqui nos cantos da igreja, pelos arredores da igreja. Vocês têm um mês. Ele anunciava um mês antes a ceia.
um mês para resolver os seus problemas. Por favor, irmãos, não quero ver na hora da ceia vocês fazendo isso. E é interessante o que esse irmão fazia, né? Primeiro que ele, com antecedência, já dizia o tempo da ceia, porque a ceia tem que ter marcação, né, em cima da hora. E os irmãos têm que ter um tempo para poder refletirem e despertarem. Essa ação desse pastor é como a ação de Cristo. Então, e aí nós devemos ir, rapaz, eu vou visitar o irmão Walker, porque eu tenho uma intriga com ele, ou o irmão Walker vai visitar o irmão Eliezer aí, porque a gente tem uma intriga, o irmão Akira, o irmão Nilson, vou logo resolver o meu problema com o irmão. E aí você vai lá, entra em acordo com o irmão, pede perdão, os dois se humilham, resolveu o problema. Irmãos, é tão bom, né, você participar da ceia assim. Mas por que muitas vezes não participamos? Porque nós estamos com intriga, nós estamos brigados, e tivemos uma diferença com o irmão. E aí nós não participamos daquela ocasião porque eu não tive coragem de falar com meu irmão ou com a minha irmã. E aí nós perdemos o quê? Perdemos a bênção. Perdemos a luz de Deus. Perdemos a graça de Deus. Perdemos de participar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, irmãos, que ocasião tremenda para nós revelarmos nossas diferenças, nossas intrigas. Irmãos, não é preciso você sair por aí dizendo o que você fez ou o que você faz. Não é preciso você estar por aí confessando. Eu até acho estranho, às vezes, a maneira como quando você transgride, você vai lá no pastor e confessa todos os pecados que você fez. Isso é ideia católica, irmãos. Você vai e fala, irmãos, eu cometi algum pecado e eu preciso renovar a minha fé, eu preciso rebatizar de novo. Mas o ato de ir lá, vocês percebem que quando alguém peca, por exemplo, alguém católico, ele vai lá na igreja e tem um lugarzinho lá, um quartinho, ele faz no confessionário, ele se confessa ao padre. Isso não procede, isso aí é fora do padrão divino. Nunca você viu isso. Então você confessa para Cristo. E aí você tem a igreja como uma referência para você, de repente, escrever uma cartinha e dizer, olha, meus irmãos, eu transgredi a lei de Deus, eu preciso recomeçar, eu quero que os irmãos orem por mim, essa é a igreja de Deus, eu me sinto muito bem aqui, mas eu preciso recomeçar, eu peço que os irmãos me ajudem, orando, me visitando, e etc e tal. Escreva uma cartinha, assine, entregue para a comissão e renove a sua vida. Tá certo, irmãos? Isto é atitude de servos. E nós precisamos ser servos sempre. Eu penso que Deus está nos testando nesta manhã. Eu penso que Deus está nos lapidando nesta ocasião, para que nós sigamos o seu exemplo. Porque Jesus, ele veio, sim, como servo, servo dos servos. Ele disse, eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, possamos seguir essas lições de Cristo. No final do texto, do capítulo, ele diz aqui, olha, bem-aventurados sois, se assim o fizerdes. Que Deus abençoe este grupo, essa igreja online, que Ele nos prepare para o grande encontro com Ele nas mansões celestiais. Amém. Amém.